Olá, tudo bem? Fiz uma alteração na minha espiga, na verdade eu não cortei, deixei ela grande mesmo. Tinha uma mesinha da Specialized, aquela que ela tem um copinho que você pode mudar a angulação de 0, mais 2 positivo, 2 negativo, 4 positivo e 4 negativo, né? Então aqui, tô com 3 passadores de 20, com 60. Aí ela tem um mini... como se fosse um mini espaçadorzinho que é do próprio copinho e mais a tampa da caixa de direção, tá dando mais ou menos 80. E essa mesa tem angulação 12 negativa, tá? Então ficou melhor. Aí no caso aqui do top tube ainda ficou, eu deixei ele com um limite mais tranquilo, né? Então deu uma leve melhor. Agora eu preciso testar com STI, né, com o manete aqui, a curvatura do guidão drop tá um pouquinho para baixo, mas é o máximo que eu consegui, tá? Então ainda vou testar. Ela tá vendo que ela é um pouquinho negativa para baixo. Então vou testar. Outra coisa que faltou no vídeo anterior, ele é eixo passante, tá? Preciso ver a medida do eixo, é 12,142. E eu falei desse freio TSW, né? Pastilhinha Shimano que usa aquelas quadradinhas, tá? Então sempre quando for regular o freio, sempre encostar essa parte da pinça interna até o disco e depois você vem regulando o braço, né? Porque tem alguns freios que tem um detalhe. Alguns freios, algumas pinças, ela tem aquela bolinha e tem uma cava, como se fosse uma vírgula. Então aqueles freios simples, Absolute, ele acaba se apertando e travando. Eu comprei um freio da Pou Componentes, uma porcaria. Eu até deixei com um colega torneiro mecânico a mesma coisa. Esse bracinho aqui, ó, ele tem uma rosquinha, ele perdeu a rosca. Enfim, coloquei o bom e velho TSW pesado, semelhante umas duas casas para baixo num Deore mecânico, mas funciona bem com esse manete da Sensa. Ele ficou bem macio, né? Freia bem, deixando reguladinho as pastilhas, tranquilo. No caso aqui também falei que tinha um espaçador 2,5 desse lado. E um detalhe, dependendo da bike que você tiver, ela tem essa ondulação, essa curvatura para dentro. Tem quadros da Caloi, os antigos, que esse tubo ele é mais plano, mais reto. Então daí às vezes o que acaba acontecendo? O pé de vela fica muito no limite de encostar no stays aqui traseiro, no tubo inferior. Então aqui ó, tá com boa distância. Para mim, que eu tenho os iscos mais largos, e no caso aqui, estou usando o pedal clip, eu vou ter que voltar a usar o pedal plataforma caso que eu lesionei o joelho. Então aqui eu ia usar um extensor de pedal, para que a grande maioria dos pedais clips, eles são curtos, e você acaba, dependendo do seu isquio ser largo, e o pé de vela ter o eixo mais fino, na verdade mais curto, esse braço ele vai mais para dentro, e você usando um pedal clip pequeno, eixo curto, aqueles Velgo ou Elgo, Shimano, você acaba pedalando de forma triangular, você força, então é como se fosse andar de facão, você pedala na diagonal. Então você tem a bacia larga, o seu joelho vai ficar mais próximo do quadro e o pedal clip, então força muito. Em vez de você pedalar de forma linear e retangular, você acaba pedalando assim. Então os pedais clips hoje, dificilmente você acha um pedal clip com eixo comprido, né? Para que não ocasione uma lesão. No meu caso foi o que aconteceu. Então eu uso aqui, essa linha provisória, um GTA simplesinho, só que ele tem 148, tá?
Então, mas aí logo eu vou mudar. Selim é uma coisa bem complexa, mas de antemão já aviso para não comprar Selim Royal, tá? Os Selim Royal são horríveis com bico. A maioria dos Selins tem bico grosso, então dá mais ou menos uns 30, 40, 50, né, milímetros, 5 centímetros. Então quando você tem a coxa grossa, você vai raspar. E tem alguns selins que tem as quinas vivas, principalmente o Selim Royal, que ele é aquele selim que ele é colado numa forma e fica aquela quina viva, um plástico. Ou tem alguns plásticos que tem umas quinas vivas, como se fosse um estilete, sabe? E isso, com o movimento da sua virilha, da sua coxa, a sua bermuda, calça, enfim, começa a desfiar e incomodar muito. Então, os selins Selim Royal Float, eles são ótimos, excelentes na largura aqui da parte de trás, são bem largos. Mas aqui, os projetistas da Selim Royal são péssimos, 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 péssimos. Eles ainda teimam de vender selim com bico grosso. Então, tem um modelinho da TSW, acho que é 1082. Ele é 150, mas aqui ele chega a 20 milímetros, 2 centímetros. Então ele é fininho aqui na frente. Esse aqui acho que tem 30, 35. Então quem tem coxa grossa tem os isquios mais largos, certo? Prefira sempre um selim com bico fino. Porque somado aos seus isquios, na verdade a sua bacia, sua bunda ali, o que acontece? Ele sendo o bico largo, o pé de vela com eixo curto, certo? E às vezes tem pé de vela que nem tem essa curvatura, certo? E mais o pedal clip mais para dentro, você vai pedalar no desconforto, ralando. Então é horrível, né? Então quando você tem um pé de vela com eixo um pouquinho mais comprido, o braço, o key factor dele vai ser maior. E se você colocar um pedal plataforma, você vai sentir a diferença comparado a um pedal clip. O que acontece? No pedal clip também, você tem que colocar o taquinho e empurrar mais para trás. Mas a mesma coisa que você sentar na meia bunda para dentro e meia bunda para fora. Então não vai acabar forçando a parte do dedão ali. Então, procure sempre, se você gosta de pedal clip, procure sempre pedais clips com eixo longo, certo? Porque daí você tem uma margem para você movimentar sem fazer isso aqui, ó. E forçar metade da sua palma, do seu pé para dentro e metade para fora. Então, voltando, como ele é um eixo 142, True Axle, ela é bem rígida, ficou perfeita. Na parte do pneu, na parte de cima, ficou bem aceitável. Na parte de baixo, ficou bem aceitável, tá? Tanto aqui como da outra parte. Não sei se vai dar para pegar bem certinho, mas vai ter uma noção. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Aqui fica mais fácil. Então vai dar para ter uma noção maior. Ó, aqui e nessa parte aqui. Tinha comentado que eu tinha colocado um cassete Sunrace, né? Como é de 11, sempre preferível colocar um de 11 porque é pelo padrão HG. Estou usando uma coroa 36 de alumínio. Comentei que eu tinha usado um adaptador de bujão de Carter, facinho de achar. Eu encostei a coroa um pouco mais para dentro, então ela está no limite bom. Não vai pegar aqui no tubo. Da questão da troca de marcha, tá de ponta cabeça que eu não tenho. Cadê? Tá pegando. Eu vou trocando a marcha meio que a questão principal que eu quero mostrar uma coisa
penúltima marcha, vou rodar para trás, não cai a corrente, tá? Na primeira agora, tranquilo. Então, se eu fosse fazer isso aqui no pé de vela da SRAM, com cassete SRAM, meia volta que você desce, a coroa ia cair. Na segunda, a mesma coisa. Então, aqui estou na penúltima, né, que seria a segunda. Então, roda para trás, ficou perfeito. É um câmbio simples, dá para usar. Deixei o cabo um pouco mais longo. Na frente é um cubo Fórmula eixo 12, tá? O que mais? E basicamente é isso. Um disco Shimano simples. Eu prefiro aquele disco que seja mais redondo, né? No caso isso aqui, sem aquelas estrelinhas, que sem aquela, parece uma margarida. Então ficou uma bike, um canote simplesinho mesmo. Se não me engano, você pode ver um Racework Fast. E um detalhe, no caso aqui da gancheira, eu tive que fazer a seguinte coisa. Quando ela veio para mim, ela veio não totalmente encaixada, tá? Então quando vir, você tem que tirar, tem um parafusinho aqui atrás, você tira a gancheira, coloca uma graxinha dentro, pega um martelinho de borracha e dá uma batida, porque às vezes o encaixe ele é por pressão. E no dia quando eu montei essa roda, essa gancheira estava um pouquinho para fora e não dava alinhamento de jeito nenhum. Então eu peguei, bati, essa gancheira entrou até a cava, no fim dessa cava aqui, apertei, depois ficou certinho, ficou bem regulado. O tubo aqui embaixo, ele é como se fosse dois tubos, né? Mas ele é hidroformado, alguma coisa nesse sentido. Eu coloquei um papel contact, não comprei aquela película. Porém aqui poderia ser um pouquinho curvado, né? Por causa do guidão. Então basicamente é isso. Então ficou uma bike boa, simples e podre, modo dizer, uma bactéria. Então basicamente está aí uma gravelzinha bem montada, com eixo passante. Melhorou muito o eixo passante, principalmente aqui, ó, na parte de torção da roda, pneu, principalmente estou usando com câmera, então ela não vai ficar aquela coisa meio xoxa, tá? Você só tem que tomar cuidado que aqui é um parafuso de alumínio, além de 6, não forçar, não puxar, porque senão se espana isso aqui. Então, mas dá aquele aperto bom. Pneuzinho Pirelli Scorpion, como eu falei no vídeo anterior, 2.0. Esse aro é um Viper Extra, né? Como eu falei, tem um perfil de 19 mm e externo tem 25 mm. Então, alumínio, tá? Então dá uma carinha diferente, 28 furos. No caso aqui ele ficou bom porque, como ele é a válvula presta que não presta, então o bico sendo um pouco mais comprido, ele ficou médio. Então quando você colocar a bombinha, não vai ficar aquela coisa, né, molenga, você estourar o bico na própria bomba. O que mais? O guidãozinho GTA, como eu falei. Eu vou fazer o teste ainda. Tem aqui os negocinhos de parafuso para você colocar um monte de coisa aqui. É difícil achar bolsa. Colocar alguma coisa de ferramenta. Mas ficou uma biquinha boa. Agora eu preciso pedalar com ela com mais... Já fiz um pedal de 130 km. E agora é acostumar, né? Então ficou uma bike boa. No caso, para mim teria que ser uma 57. Porque veja só, eu coloquei o selim no máximo, tá? E aqui eu tô usando uma mesa de 100 mm negativa da Specialized, tá? Ela vende com os copinhos aqui. Bem, enfim, o vídeo ficou meio longo, mas deu para ter noção. Deixa eu ver se faltou algum detalhe. Deixa eu só mostrar aqui. Não vai estar no chainline, mas ela ficou bem alinhadinha.
Então quando você coloca na primeira aqui, você pode pedalar para trás que ela não vai cair a corrente, tá? Então aí tá a parte de trás, tem essa pontezinha aqui que dá uma certa rigidez, bastante rigidez. E é isso aí. O vídeo ficou longo, sem muitos efeitos e edições e enfim, tudo uma câmera de celular meio mequetrefe, mas tá aí. Para quem tá precisando tirar uma dúvida, então tá aí, ó. O pneuzinho tá mais ou menos uns 3 dedos de largura. Então, show de bola.